Adoecer de coronavírus ninguém quer, né, bebê? Mas depois que o coronavírus está dentro da gente, depois que a gente está infectado, o que é que acontece? E aí, saber para onde é que vai o coronavírus? Vamos embora. Depois que o coronavírus entra no nosso corpo, pelas vias aéreas superiores, as vias aéreas respiratórias superiores, no caso nariz e boca, ele tem que desenvolver um percurso, certo? Para que possa infectar a gente do modo correto para ele, beleza? Do modo correto para ele. Para entender isso melhor, eu queria convidar vocês para que a gente pudesse analisar algumas características do vírus em si. Depois a gente vai ver o caminho que ele percorre, no caso, qual é a célula-alvo do coronavírus. Lembrando o seguinte, todo vírus ele é acelular, ele não possui célula. A é uma partícula na ciência, na biologia de negação, a, não, e celular, célula. Ou seja, o vírus é uma figurinha acelular, ou seja, ele não possui célula. Se ele não possui célula, ele não pode metabolizar utilizando meios próprios, ou seja, ele não pode fazer reações químicas, ele não pode se reproduzir, ele não pode se alimentar, ele não pode fazer nada. Se ele não tiver escravizado uma célula hospedeira. A célula hospedeira é aquela célula que o vírus vai dominar. A célula deixa de trabalhar em prol de si mesma e vai trabalhar em prol do vírus. Tranquilo? O vírus, é interessante saber o seguinte, sem essa célula não consegue fazer nada. Achou a célula e é uma célula específica, por exemplo, o vírus corona, ele vai ter preferência pelas células de revestimento, as células epiteliais do nosso sistema respiratório. Ele não vai entrar no seu corpo e vai passar direto atrás de uma célula do fígado. Pode ser que, depois de uma infecção generalizada, ele vai atacar células do fígado, do intestino, do estômago, células do coração. Isso acontece, infelizmente acontece. Mas a preferência dele é por células do nosso sistema respiratório, células do revestimento do nosso sistema respiratório, começando pelo nariz, vai garganta e assim por diante, certo? O interessante é saber o seguinte, características gerais do coronavírus. O coronavírus, ele apresenta material genético, certo? Ele apresenta uma membrana plasmática, que é uma película bem fina que reveste o vírus, certo? Que a gente chama de envelope. Na verdade, é um envelope que é composto por restos de membrana, tá bom? Aqui, ó, vocês estão vendo que ele tem algumas espículas. Essas espículas dão a impressão de que o vírus parece uma coroa que o rei e a rainha usam. Essa impressão de coroa é que dá o nome coronavírus. Coronaviridae é a família de vírus que apresenta um formato como se fosse parecido com uma coroa. Belezinha? Ele tem o material genético dele, que é o RNA. Ele tem o envelope, certo? Que é composto por restos de membrana. E ele tem essas espículas que estão coloridas aqui na cor rosa. Essas espículas, a ciência está chamando ela de espículas S. Essas espículas, elas são responsáveis pelo quê, Milton? Pelo amor de Deus. Está falando grego. Essas espículas são responsáveis por estímulos químicos que vão ser liberados entre a célula e o vírus, para que o vírus possa encontrar a célula que ele quer. Ele vai se usar dessas espículas S de sapo normal. Essas espículas elas vão ser usadas para que o vírus possa chegar até a sua célula hospedeira. Então vamos lá, material genético RNA. Quando o vírus se encontrar com a sua célula hospedeira, através da espícula S, ele vai se anexar à célula, vai se acoplar à célula e vai liberar dentro dela o seu material genético. Quando o vírus se encontra com a célula, que ele se junta com ela, liberando dentro da célula, ele vai injetar dentro da célula o seu material genético, a sua célula já está infectada, ela já está escravizada. Tranquilo? Vamos com calma que a gente chega lá. Ó, essa imagem aqui agora, esse slide, ele traz um desenho um pouco mais simples, para ver se a gente consegue
ajudar a entender melhor. O vírus tem membranas, proteínas de membrana, certo? Que são essas coloridas aqui em amarelo. E ele tem aqui, ó, as espículas S, que são glicoproteínas. São glicídios, são açúcares, carboidratos, mais proteínas que recebem o nome de S. Aqui dentro a gente tem o RNA, certo? Que é o material genético dele. E aqui é basicamente uma estrutura mais simples do coronavírus, tá bom? Detalhe, lembrem sempre da espícula S. Ó, vamos lá. Espícula S são as espículas, são glicoproteínas que estão presentes na parede externa aqui, no envelope do vírus, certo? Aqui a gente tem as glicoproteínas, que recebem o nome de S, espículas S. E aqui, ó, a gente tem, nessa parte de baixo da tela, aqui em inglês, célula humana. Na membrana plasmática das células, existem algumas proteínas de recepção, algumas proteínas membranares que estão na membrana citoplasmática, que servem para que elas liberem estímulos químicos, para que algumas partículas venham até ela, certo? Uma dessas partículas, infelizmente, são os vírus. Então a gente tem o seguinte, a gente tem aqui a célula humana, aqui nessa película fina aqui, ó, a gente vamos imaginar que é a membrana plasmática, certo? Na membrana plasmática tem algumas proteínas de recepção, que recebem o nome de ACE2, ou o termo em inglês, que o pessoal da ciência está usando aí, a ACE2, certo? Essa proteína de recepção, ela vai liberar alguns estímulos químicos e o vírus, através das espículas S, vão chegar até ela e vai acontecer esse encontro aqui. A espícula S vai encontrar com a proteína ACE2, a ACE2, e vai se ligar a ela. Quando o vírus estiver ligado à célula através desse encontro aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai injetar dentro da célula humana, dentro da sua célula hospedeira, o seu RNA. Liberou o RNA, isso daqui vira farofa, vira comida, vai ser digerido no corpo. A partir de então, a célula começa a trabalhar em prol dos vírus. Qual a primeira ordem que os vírus dão à célula quando eles chegam dentro dela? Ó, vocês param de trabalhar para vocês, começam a trabalhar para mim, e a primeira ordem é: produz novos vírus. Vão replicando, vão multiplicando o meu RNA, o meu material genético, que agora quem manda na parada sou eu. No que diz respeito a sistema respiratório, o vírus chegou lá, se encontrou com a célula, injetou o material genético dele dentro da célula, a célula começa a reproduzir o material genético do vírus, reproduz, até que o seu organismo, o seu sistema respiratório está completamente comprometido. O sistema respiratório é o seguinte, é o nariz, certo? Tem a garganta aqui, né? Se você respirar pela boca, aí vai ser um órgão respiratório, vamos dizer assim, anexo, não faz parte, mas a gente respira pela boca também. A gente vai ter a laringe, traqueia, pulmões, brônquios e aqui uma parte mais microscópica, os alvéolos pulmonares, e para não passar em branco, a pleura, que é uma películazinha que reveste o pulmão, tá bom? O vírus entrou pelo nariz ou pela boca, você está no meio ambiente que está infectado. Tem lá uma pessoa com Covid-19, essa pessoa espirrou do meio ambiente, você foi lá e inspirou as partículas de saliva do espirro que estão infectadas. Ou então a pessoa vai lá, ó, infectou a mão, pegou na sua mão, você da sua mão depois se espanta com alguma notícia, você transportou o vírus que estava na sua mão para a sua boca ou para o seu nariz. O que é que acontece? O vírus entra aqui pelas suas narinas ou pela sua boca e ele começa a se reproduzir por aqui. Quando o vírus começa a se reproduzir, a gente tem aquela fase de incubação. Você já deve ter escutado que o vírus passa 4 ou 5 dias para começar a se manifestar. Ele está basicamente escravizando células e se reproduzindo. Quando ele já começa a atingir um bom número, milhões de vírus no seu nariz, o que é que você vai passar a fazer? Você vai começar
a espirrar e depois a corizar. A coriza é basicamente um mecanismo de defesa que o seu nariz está sendo irritado por alguma partícula, seja poeira, seja ácaro, seja o próprio vírus. Você começa a espirrar, tranquilo? O vírus continua se proliferando, ele vai descer para a garganta. Quando ele chega na sua garganta, você começa a tossir, aquela tosse rouca, tosse de cachorro. Geralmente é uma tosse seca, sem catarro. Tosse seca, sem catarro. Você fica tossindo, por quê? Porque o vírus está incomodando as suas células da garganta, células de revestimento da garganta, tá bom? Tem um sintoma que ainda é pouco falado, mas que também envolve esse setorzinho aqui, entre nariz, boca e garganta, que é o seguinte: existem alguns sintomas que não são tão falados, basicamente a anosmia ou hiposmia, mais uma vez, a partícula de negação, osmia significa olfato, você não sente mais o cheiro das coisas, ou hiposmia, hipo, pouco, osmia, cheiro, mais uma vez, você sente pouco o cheiro das coisas, ou você perde o sentido do olfato, ou você perde ele parcialmente. Além disso, tem também a perda de paladar, você começa a perder a sensibilidade ao sabor, seja doce, salgado, amargo, tal, você perde. Ou seja, para você tanto faz comer um belo bolo de chocolate ou comer aquela velha e querida cebola misturada com pimentão e o pasto. Beleza? Lembre disso aí, ó. Tosse, espirro, coriza, anosmia ou hiposmia, que envolve a perda total ou parcial do olfato, além também da perda do paladar. Aí vamos lá. O vírus continua descendo, continua se proliferando, ele vai descendo, passa pela laringe, traqueia, chegou nos pulmões. O vírus chegou nos pulmões, aí a gente começa a ter algumas complicações. Por quê? Porque o vírus vai começar a se reproduzir muito nos seus pulmões. Cada vírus que infecta uma nova célula, ele libera no meio ambiente dezenas, centenas, milhares, milhões de novos vírus. Então, com o passar do tempo, a infecção vai aumentando. Quando a infecção aumenta, o que é que acontece com os seus pulmões? Os seus pulmões vão inflamar. A inflamação é uma mensagem que o seu organismo passa para todo o seu corpo, dizendo que ali está acontecendo algum problema. O que é que o seu organismo vai fazer? Vai mandar para aqui, para a região dos seus pulmões, água, sangue, e o sangue vai transportar anticorpos. Vai começar uma guerra gigantesca no seu pulmão. Água, sangue e anticorpos. Quando o quadro já está assim, você começa a apresentar o quê? Falta de ar, febre. Você vai começar a apresentar prejuízos nas suas trocas gasosas. Por isso a falta de ar. O que é que acontece? A guerra está generalizada aqui. O primeiro passo do seu organismo é aumentar a sua temperatura para tentar fazer o quê? Para tentar matar os vírus. Seu organismo eleva a temperatura na tentativa de fazer com que as proteínas dos vírus elas sejam desnaturadas. A elevação da temperatura ela muda a estrutura das proteínas, fazendo com que as proteínas se desnaturem, certo? Febre alta. Depois você começa a sentir falta de ar, pelo fato do seguinte, o seu pulmão está muito atolado em água e sangue. Por quê? Por conta da inflamação. O que é que acontece? Quando o seu organismo está cheio de água, seu pulmão está cheio de água, você vai começar a inspirar o oxigênio, só que a troca gasosa vai passar a ser ineficiente. Por quê? Porque o seu organismo ele tem que colocar para fora o CO2, que é o gás carbônico, e tem que colocar para dentro o O2, que é o oxigênio. Na verdade, a respiração consiste mais em eliminar o CO2 do que inspirar o oxigênio. Mas aí é um assunto para depois. Na tentativa de eliminar o CO2 e inspirar o gás carbônico, de inspirar o oxigênio, o O2, o que é que vai acontecer? As trocas gasosas vão começar a ser menos eficientes. Vai começar a haver menos essa troca. Saída de CO2, entrada de oxigênio. Por quê? Porque os seus pulmões estão cheios de água. Para ficar mais fácil, vamos lá. Aqui a gente tem os seus pulmões e aqui a gente vai ampliar em brônquios e
nos bronquíolos, que são os alvéolos pulmonares. Certo? O que é que vai acontecer? Aqui a gente tem as veias e artérias, coloridos em vermelho e azul. Geralmente se colore de vermelho as artérias e de azul as veias. Artérias são os canais que trazem o sangue rico em oxigênio. As veias são os canais, são os vasos sanguíneos que estão cheios de sangue rico em gás carbônico. Ele vai jogar para fora. As artérias trazem o sangue cheio de oxigênio, as veias levam para fora o sangue cheio de CO2. O que é que vai acontecer? Aqui nos bronquíolos, o gás carbônico vai chegar e vai entrar nas veias. E o oxigênio que está dentro das artérias, ele vai penetrar nos alvéolos pulmonares. Só que aqui tem um problema. Os alvéolos pulmonares, os brônquios, bronquíolos, os seus pulmões, no geral, estão cheios de água. Então, não vai ter espaço para você inflar o seu pulmão, o seu diafragma não vai conseguir executar bem o seu movimento devido a estar cheio de água e o seu pulmão não vai expandir para que entre mais oxigênio. A ventilação começa a ficar prejudicada. Então, aqui, essa troca entre gás carbônico, gás oxigênio, entre as artérias e veias e os alvéolos pulmonares, vai começar a ser prejudicada. Aí é complicado pelo seguinte, começou a falta de ar, começa a faltar oxigenação, temperatura alta, vai começar uma guerra gigantesca, vai estar uma guerra generalizada no seu corpo. A tendência é que o seu corpo comece a debilitar. Quando o seu corpo debilita, ele está suscetível à aparição de outros micro-organismos, como é o caso das bactérias. Bactérias acham em você um corpo debilitado, com uma guerra generalizada, ou seja, aqui a competição para me matar vai ser menor. Então eu vou encontrar aqui um ambiente propício para começar a me proliferar e você pode adquirir outras doenças chamadas de oportunistas, doenças oportunistas. Tranquilo? É importante você ter esse cuidado aí. Gente, para finalizar, aqui a gente tem algumas imagens de alguns pulmões, algumas radiografias de alguns pulmões que estão com o coronavírus, tá? Vou pegar esse daqui, ó. Esse daqui que está mais com a letra E, está mais central. Ó, você percebe que o pulmão é essa faixa mais escura aqui, tá bom? Essas faixas mais claras, essas faixas mais clarinhas aqui, são as áreas que estão afetadas. O pulmão dessa pessoa já está bem comprometido, tá? Pelo fato do seguinte, aqui não aparece a água, não aparece o acúmulo de líquidos. Vai aparecer basicamente a parte comprometida do pulmão e o próprio pulmão. Nesse caso aqui, o vírus já está fazendo com que o pulmão esteja cheio de água e com o passar do tempo os pulmões vão ficando mais duros. Quando os pulmões estão mais duros, a troca gasosa de oxigênio com gás carbônico, a saída de gás carbônico e a entrada de oxigênio vai fazer com que você comece a precisar daqueles respiradores hospitalares. Aquele aparelho ali vai ajudar você a respirar melhor. Por quê? Porque o seu pulmão já não está conseguindo mais fazer sozinho. A partir daí, você já está começando a entrar numa situação um pouco mais delicada. E a tendência, infelizmente, é piorar. Se você não tiver os devidos cuidados, enfim, aquela coisa toda. Se você fizer parte do grupo de risco. Por quê? Porque a partir daí o vírus começa a atacar fígado, estômago, intestino, pulmões, aí a sua situação já está bem complicada, tá bom? Vamos ter cuidado aí. Vamos lá, resumindo, o que a gente viu de coronavírus na aula de hoje? A gente viu o seguinte, a gente viu características dos vírus, a gente viu como é que os vírus encontram as suas células hospedeiras, nós vimos os meios de entrada do vírus e vimos a sua forma de infecção, além dos principais sintomas. Eu peço para que você, quando terminar de assistir o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe se for possível. E para os alunos da escola, fico aguardando o resultado dos trabalhos, das atividades de vocês. Belezinha? Grande abraço, é nóis, tchau!